Agora a gente vai voltar a falar da limpeza lá no Ribeirão Salto do Norte, né? No Ribeirão aqui lá da região da Itopavazinha. Ontem nós mostramos aqui, né, no Balanço Geral, que começou o desassoreamento, a limpeza do Ribeirão Salto do Norte. Uma obra que é importante para evitar alagamentos, principalmente ali naquela região do bairro Itopavazinha. O problema é que já no primeiro dia, uma máquina da obra teria provocado o desmoronamento de parte de uma casa. Por sorte, o proprietário não estava no local. O Mauro morava há cerca de 20 anos nesta residência no bairro Salto do Norte. Segundo ele, a máquina que fazia o desassoreamento do Ribeirão acabou tirando parte da fundação da casa. Resultado, a estrutura cedeu e rachou ao meio. O Corpo de Bombeiros esteve no local e interditou o espaço. Hoje, pela manhã, a Defesa Civil avaliou que a situação é crítica e a casa terá de ser desmanchada. Aconteceu esse negócio aí, ó. Prejuízo, tudo aí, ó. E agora? Fazer o quê? Acabou. Acabou pra mim. Era quase 9 horas da noite quando a máquina se aproximou da residência. O proprietário estava na casa da irmã dele, que fica ali no mesmo terreno, aquela casa branca bem ao lado. Os moradores estão revoltados porque, segundo eles, a empresa nem ao menos avisou que eles corriam perigo e que a casa poderia desabar. E também não avisou para eles retirarem os pertences de dentro da residência. E outro detalhe, a máquina que estava trabalhando ficou ali, atolada na lama. Do jeito que eu já chorei desde ontem, não dormi nada, pensando que vai cair o resto. Tá bem distante, gente, mais que 5 metros, o rio é lá atrás. Não é aqui na minha água. Aqui já veio enxurrada, aqui embaixo da minha água, nunca limpou desse tipo. Nunca. Agora acontecer isso aí, minhas coisas do irmão tá tudo ali dentro. Pode devia ter avisado, ó, vocês tiram porque vai desabar. Nem isso não avisaram. Este vídeo feito pela própria comunidade mostra a máquina atolada na lama e a outra ainda tentando retirá-la. Repare que o pilar da casa ainda está em pé. Os moradores não sabem ao certo por que eles chegaram tão perto da residência. Estava trabalhando de noite aqui, mexendo tudo aí de noite. Acabou. Aí começou a ceder tudo aí. Esse foi o ponto escolhido para começar o desassoreamento do Ribeirão Salto do Norte. Um investimento de cerca de R$300 mil. O objetivo é dar mais vazão à água e evitar alagamentos na região. A família agora não sabe se será indenizada pela prefeitura. A única certeza, por enquanto, é que o morador não pode mais voltar para casa. Eu pergunto isso aí para você. O que vão fazer? Pois é, e ainda para falar então sobre esse trabalho de limpeza do Ribeirão na Itopavazinha, está conosco o secretário de Defesa do Cidadão aqui de Blumenau, o Coronel Carlos Olímpio Menestrina. Coronel, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. A Defesa Civil está acompanhando esse caso, né? A gente viu ali alguns representantes da Defesa Civil lá. Sim, bom, salientar que é um trabalho, um planejamento feito pela Prefeitura Municipal para limpar, desobstruir e desassorear vários ribeirões de Blumenau. Nós iniciamos pela Itopavazinha porque era o mais crítico que existia, em função dos alagamentos que a comunidade, nós temos aí naquela região mais de 150 famílias que rotineiramente estão sendo atingidas com alagamentos em função exatamente dessa desobstrução e desse assoreamento que aconteceu no Ribeirão da Itopavazinha, Salto do Norte, como se chama. Apesar de todos os cuidados, salientar de que essa casa estava construída em área de preservação, em área de faixa de domínio, né? E apesar de todos os cuidados da Secretaria de Manutenção e da empresa que está executando, houve uma movimentação de solo e nessa movimentação acabou atingindo essa casa. Perdão, a máquina, essa retroescavadeira, ela não chegou a bater na coluna? Não. Ela foi escavando e aí o solo foi movimentando e a casa cedeu? Essa casa, além de estar em área de preservação, o alicerce dela não é um alicerce muito bem estruturado, então, em função disso, houve a movimentação de solo e acabou atingindo a casa. Imediatamente nós acionamos ontem à noite o Corpo de Bombeiros, que foi lá, fez o isolamento e fez a desocupação da sala, porque a informação que nós tínhamos é que não teria ninguém morando na casa, mas segundo os moradores existia uma pessoa. Tem uma pessoa. Então essa pessoa que estava lá foi retirada para manter a segurança dela. Hoje nós já estivemos lá com o nosso pessoal para fazer todo o encaminhamento para o desmonte daquela casa, né? E depois encaminhar a Procuradoria do Município, que vai ver a forma legal
do encaminhamento em função do ressarcimento do que foi, do que tinha lá em relação à casa. Além disso, evidentemente, nós deveremos auxiliar o próprio morador a retirar os seus pertences e colocá-lo em local seguro. Certo. Um questionamento que foi feito pelos moradores lá, e a Danube nos trouxe essa preocupação lá dos moradores, é o seguinte, porque agora esse trabalho vai continuar, né? E o senhor falou que tem cerca de mais de 100 residências que estão muito próximas ao rio. A Defesa Civil não faz um aviso antecipado para eles saírem do local, para eles deixar, avisando que vão mexer, que pode haver algum problema na estrutura das casas? Sim, a Defesa Civil está a campo, exatamente notificando essas residências, essas famílias que moram na faixa de domínio, na faixa de preservação e na faixa de domínio, para que elas fiquem atentas e, se necessário for, essas famílias deverão ser retiradas de sua casa enquanto os trabalhos estiverem acontecendo. Elas estão sendo avisadas? Estão sendo avisadas, sim, estão sendo notificadas. Após isso, a Secretaria do Meio Ambiente, a nossa FAEMA, deverá notificá-las da ocupação irregular em função exatamente da ocupação de domínio. Por isso que a gente sempre enfatiza que a sociedade nos ajude a fiscalizar para que não deixem de construir nessa faixa de preservação, porque essa faixa de preservação é exatamente para isso. Quando houver, ou talvez a própria enxurrada pode trazer alguma movimentação, algum deslizamento nas margens. E esse deslizamento exatamente deve acontecer dentro dessa área de preservação. Por isso que existe a área de preservação e a área de domínio que o município determina. A preocupação, logicamente, que desses moradores, eles dizem assim, eles pagam o IPTU, eles podem até estar morando lá numa situação irregular, enfim, numa área de domínio, mas a prefeitura cobra IPTU deles, eles têm energia elétrica, eles têm água, enfim, eles têm uma infraestrutura completa morando numa situação irregular. Deixaram construir numa situação irregular, não teve fiscalização de gestões anteriores, inclusive, né? E agora eles serão penalizados em algum momento, nesse caso aí, por exemplo, a casa meio que desmoronou, né? Esse cidadão, o senhor já me falava aí na resposta anterior, que a Procuradoria do município vai estudar qual é a melhor forma de ressarcir os prejuízos, é isso? Como é que ele faz? Como é que o morador vai entender ou vai saber se vai receber alguma coisa ou não? Bom, primeiro, em relação à primeira parte, dizer que ninguém vai ser prejudicado. Se houver algum dano, mesmo ela sendo irregular, a gente deverá reparar esse dano aos moradores que ali estão. Okay. E na sequência nós vamos notificá-los e incentivá-los a desocuparem, a manterem a preservação intacta. Né? Em relação a esse fato especificamente pontual, o morador será chamado, alguém irá conversar com ele sobre os encaminhamentos que devem ser dados para exatamente ressarcir ou pelo menos sanar esse pequeno problema que nós tivemos no dia de ontem. Certo. Qual é a previsão para a continuidade desses trabalhos, Coronel? A continuação hoje, inclusive, houve aquele problema do atolamento de uma máquina, estão agora retirando essa máquina daquele local para depois dar continuidade. E acredito que no mais tardar semana que vem nós tenhamos os trabalhos aí concluídos ou pelo menos finalizados praticamente de todo o Ribeirão e Itopavazinha, fazendo a prevenção a todas essas comunidades, essas mais de 150 casas que ocupam o trajeto do Ribeirão e Itopavazinha. É um trabalho complicado, inclusive, porque, como a gente viu aí, não dá para a máquina ficar trabalhando naquele lodo, naquela areia lá, porque o peso é muito grande, né? E o espaço lá, a área acaba cedendo muitas vezes. O terreno do leito do Ribeirão é bastante complicado, complexo, exatamente em função da fragilidade, e as laterais também. E por isso que houve também a movimentação de solo, é um terreno arenoso, onde permite e facilita essa movimentação. Então, a preocupação da Secretaria de Serviços Urbanos é exatamente apenas limpar a calha do Ribeirão sem mexer nas encostas. Mas essa movimentação pode se tornar natural em função exatamente do tipo de solo que nós temos naquele local. Ok. O Coronel Carlos Olímpio Menestrina, portanto, secretário de Defesa do Cidadão aqui de Blumenau, né? Esclarecendo aos nossos telespectadores sobre os serviços que estão sendo feitos de limpeza lá no Ribeirão Salto do Norte, lá na Itopavazinha. Muito obrigado, Coronel. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde.